tema? Sim, amém. Meu Deus, eu sempre esqueço disso, irmãos. Pode se sentar. O tema é glória, purificação e envio. Amém? Quem gostou? Ficou bonitinho, né, gente? Esse aqui pra mim tá meio preto, mas é uma galáxia no fundo. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura de Isaías 6 por completo, tá bom? Hoje as meninas não vão transmitir lá em cima, vocês vão abrir as Bíblias, amém? Nós vamos ler. Se você não trouxe sua Bíblia de papel, se conseguir abrir pelo celular, amém. Isaías 6. Deixa eu só colocar isso aqui. Amém? Todos acharam? Amém. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins entravam por de cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram o seu rosto, e com outras 2 cobriram seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz dos que clamavam. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tinha tirado do altar com uma tenaz, perdão, irmãos. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o teu pecado, perdoado foi o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, faze-lhes pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, e não entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada. E como o orvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será firmada dela. Amém? Esse capítulo de Isaías 6, ele fala sobre o encontro do Senhor com Isaías. É o chamado de Isaías. Eu acredito que na Bíblia de vocês, na parte de cima, tem o título, e esteja assim: o chamado de Isaías. Amém? E eu gostaria que vocês, juntamente comigo, a gente tivesse essa clareza de algumas frases que aparecem nesse capítulo 6 de Isaías, que são de uma profunda relevância. Amém? Sendo elas: o Senhor assentado sobre o mais alto e sublime trono. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da tua glória. A casa se encheu de fumaça. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. A brasa tocou a minha boca. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Esses versículos, eles revelam 3 pontos: a glória e a santidade de Deus, a nossa imundície e o nosso pecado, e a condição do mundo. Quando a gente vê aqui o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, Santo, Santo, o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da tua glória, a casa se encheu de fumaça e a brasa tocou a minha boca, isso são manifestações que Isaías viveu
através da glória do Senhor. Como assim? Ele fala e ele vive aquilo que o Senhor quis que ele vivesse, através de uma visão, através dessa experiência. Amém? Os irmãos conseguem entender? E dessa forma, a gente vê, e graças a Deus que nós temos esse registro, porque é lindo quando a gente lê: a terra está cheia da tua glória. Eu não sei se vocês têm essa mesma visão que eu, mas é como se um cobertor muito grande estivesse sobre a terra, sendo a glória do Senhor. Só que as nossas representações imagéticas ou lúdicas da nossa cabeça, elas não são nem 1% de como de fato é no mundo espiritual. Mesmo nós que estamos na presença do Senhor, ou aqueles que não estão na presença do Senhor, eles estão debaixo da cobertura da glória do Senhor. E isso é muito lindo, porque até mesmo quando as pessoas, aquelas que negaram ao Senhor ou ainda não o aceitaram, continuam estando debaixo da glória do Senhor. E glória a Deus por isso, porque o que seríamos de nós sem a presença do Senhor em nossas vidas? Nós cantamos aqui: o que seria de nós se nós podíamos ter todos os tesouros, ajuntar todas as riquezas, e ainda seria comparado a nada, seria comparado a lixo, como o apóstolo Paulo fala, né? Porque a nossa maior riqueza é a glória e a presença do Senhor. Amém? As demais que falam e revelam sobre Isaías, a sua condição, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e eis-me aqui, envia-me a mim. No mesmo, quando ele fala ai de mim, que sou homem de lábios impuros, ele fala assim: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, ele reconheceu não somente a sua condição como homem, mas ele reconheceu a condição da humanidade por completo. Então, quando a gente vê e nós nos deparamos com a glória do Senhor, a gente se depara com a glória e a santidade dele. Nós nos deparamos com a nossa condição de pecado, com a nossa condição de imundice. Sabe o que é imundice? Uma lama, é algo tão ruim, que te impede até de andar. Vocês conseguem ter essa visão? Isso é imundice. Nós estamos tão imundos do nosso pecado, com as nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos, que nós não conseguimos chegar ao Pai sem o acesso que Jesus nos deu. Porque quando nós temos o DNA de pecado, nós estamos afastados da glória do Senhor. E glória a Deus, porque o Senhor Jesus, ele tomou sobre si todas as nossas dores, ele tomou sobre si a ira do nosso pecado, ele tomou o cálice da ira de Deus, e hoje nós temos acesso ao Pai. Amém? E quando nós nos deparamos com a glória e a santidade do Senhor, nós, como consequência, deparamos com a nossa condição de pecado. E se nós nos deparamos com a nossa condição de pecado, e estamos somente assim: ai Jesus, eu sou pecador, coitadinho de mim, e nós não vemos e não olhamos e não compreendemos, porque entender e compreender são coisas diferentes. Entender todo mundo entende, agora compreender a profundidade daquilo que nós estamos falando e estamos vivendo, estamos presenciando na glória do Senhor é completamente diferente. E nós precisamos compreender e entender a condição do mundo que nós vivemos, que é um mundo tão de pecado quanto nós. É um mundo que jaz no maligno. Vocês sabem o que é jaz? É morto. Sabe quando a gente vai ao cemitério para rezar? Aqui jaz fulano de tal. Aqui está morto. O mundo, ele está morto no pecado. E nós, antes de Cristo, estávamos nessa condição de mortos no pecado. Mas pela sua graça e o seu amor, ele nos reviveu. E através dessa experiência, que não só o profeta Isaías teve, mas nós também tivemos, de experimentar e de estar na presença do Senhor, na glória e na santidade do Senhor, no seu templo, na sua casa, enfim. Nós temos essa experiência de experimentarmos a glória. Você já experimentou a glória de Deus? Se não, hoje é o dia, viu, irmãos? E se ainda não experimentou, ainda tem até o final do culto. Amém? Então, quando nós nos deparamos com essa condição, tanto a condição de Deus, tanto a nossa quanto a do mundo, nós entendemos aquilo que nós precisamos fazer. Nós estamos em um culto de missões. O que é missão? É ir e fazer algo, ir e cumprir algum propósito. Então, o meu chefe me deu a missão de, arrumar uma planilha difícil no Excel. Qual que é a sua missão? Arrumar a planilha difícil no Excel. Então, a pessoa, ela te dá uma missão e você é aquele que irá cumprir a missão. E Isaías, ele recebeu do Senhor esse envio. O versículo 8.
Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse. O que Isaías respondeu, irmãos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? E quando nós vemos toda a glória e a majestade do Senhor, nós só temos duas frases. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Ai de mim, e eis-me aqui. Ai de mim, e eis-me aqui. E eu creio, em nome de Jesus, que nessa geração o Senhor ele vai devolver essas duas frases para nossas bocas. Porque muitas vezes nós estamos vivendo na casa do Senhor, como a nossa pastora fala, estamos fazendo para o Senhor, mas sem o Senhor. Do que adianta, irmãos, cumprindo todas as escalas, estarmos em todos os ministérios da igreja, se nós não estamos fazendo com o Senhor, nós não estamos habitando no templo do Senhor, nós estamos habitando na glória e na santidade do Senhor. De nada adianta. Então, que nessa geração, que sobre a sua vida hoje, o Senhor ele traga novamente as duas frases: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e eis-me aqui, envia-me a mim, Jesus. Essas duas frases, elas são de uma extrema importância, porque, como eu já disse, ai de mim, nós entendemos que sem Cristo, sem o próprio Deus, nós não somos nada. E envia-me a mim, porque nós entendemos que através da brasa que o Senhor tira do altar e purifica os nossos lábios, nós estamos aptos para pregar a mensagem do Evangelho da Cruz. Amém? Então, que hoje o Senhor, ele volte para os seus lábios, que o Senhor, através dessa palavra, o Espírito Santo, ele encha o teu coração com ai de mim, eis-me aqui, ai de mim, eis-me aqui, ai de mim, eis-me aqui. Eu fiquei essa semana inteira ouvindo uma ministração da Thaís Garcia, para quem não conhece, ela é maravilhosa, do Ministério Zoguino, Aquieta Minha Alma, ela. E ela foi para a conferência do F-Hope, e esse ano, 2026, e ela começou a falar exatamente isso. Ai de mim, eis-me aqui. Ai de mim, eis-me aqui. Ai de mim. Eu falei, caramba, olha só como eu amo a palavra. Que legal isso. Eu tô ficando doida, é Deus mesmo, glória a Deus. Então, quando a gente tem essa experiência, é muito legal, né? O Senhor ele permite que as coisas elas vão caminhando e vão nos mostrando e provando que o Senhor realmente está conosco. Só que antes disso, nós precisamos experimentar a glória de Deus. A gente cantou aqui, vocês, eu, cantamos aqui. Senhor, nós temos lenha, eu ainda tenho lenha, ainda tenho fome. Quem vem queimar, vem queimar, vem queimar. Só que para nós termos fome e que nós venhamos queimar, nós precisamos nos achegar à presença de Deus, irmãos. Não adianta vir querer comer de uma comida estranha. Não adianta querer queimar com um fogo estranho. O Senhor ele não é um Deus estranho, ele é um Deus conhecido e que deseja se fazer conhecido a nós. Então, a primeira pergunta, eu amo fazer perguntas, gente, gosto muito mesmo. Vocês vão ver que eu vou fazer algumas durante essa ministração. Como que está o seu relacionamento com Deus? Será que nós temos provado dessa glória? Será que nós temos não só provado, aí a gente entra na glória de Deus, aí eu vou resolver minhas coisas, aí a gente sai. Ai, mas agora eu preciso de Deus, Senhor. Eu preciso de um emprego, Jesus. Eu preciso de 5 mil na minha conta, Jesus, me manda um pix. Aí a gente sai. Aí a gente volta. Não, irmãos, como nós oramos aqui, Senhor, que a Tua presença seja a nossa morada, seja feita a nossa casa, nossa habitação. Nós precisamos ter fome de Deus, irmãos. Se vocês não têm tido fome de Deus, se nós não temos tido fome de Deus, do que nós temos tido fome? Se nós não temos tido vontade de queimar pelo Senhor, sabe aquele fogo assim no coração? Que o coração começa a bater rápido, aí a perna começa a tremer? Não é paixão não, viu gente? É um amor avassalador, é um amor assim, incondicional, um amor tão grande que o nosso corpo humano não consegue suportar. Esse é o amor que o Senhor tem para que nós venhamos provar. Então, se o seu coração ele não está provando da glória, eu estou esquecendo que eu tenho que passar isso aqui, viu? Olha só. Se o seu coração não tem provado da glória, da purificação, como queremos ser enviados por Ele? Como nós queremos ser enviados por um Deus que tem falado assim para a nossa geração? Não geração, viu, irmãos? Eu não estou falando do 2012 para cá. É geração o quê? Milênio? Sei lá que geração que é. Geração Z? Enfim, não, estou falando de todos que estão vivos. Todos que estão vivos hoje na Terra são essa geração. Amém? Você é essa geração? Amém. Então o Senhor ele tem separado para você esse espaço, essa morada
na casa dele. E ele também tem separado para você um envio. Aqueles que têm o ministério de realmente sair daqui de Franco da Rocha e ir para as nações, amém. Tem outros que o envio missionário do Senhor é terem um bom exemplo e conduta na vida cotidiana. Irmãos, você não vai ser menos missionário ou mais missionário se você for para o Peru, se você for para a Janela 1040, do que se você for um bom funcionário, se você for um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, uma boa pessoa. E se isso não começar nisso, não adianta Deus te dar uma nação inteira, que você não vai ter uma boa conduta. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Então, que nessa noite vocês possam experimentar, que nós venhamos experimentar da glória, da purificação e que hoje os nossos motivos de envio sejam ativados. Amém? Eu tô esquecendo muito. Olha, gente, mas eu me desafiei hoje. Falei assim, deixa eu ver se eu consigo, se eu dou conta de tudo isso. Aparentemente não estou dando muita conta, mas tudo bem. E para que o Senhor venha nos enviar, antes Ele precisa purificar os nossos lábios. A própria Bíblia fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o teu coração? O que você tem falado? Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, estamos provando da glória, mas nós não estamos provando da purificação com a brasa. E fogo, irmãos, fogo queima. E sabe o que fogo faz quando queima? Acabou. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. E não é um fogo que vai te queimar, tipo... Não, na verdade, isso aconteceu na Bíblia. Pessoas foram... literalmente. Mas o desejo para o Senhor nesta geração é que os nossos lábios e todo altar de pecado seja consumido por completo, para que seja somente estabelecido um altar de glória e honra ao Senhor. Esse é o propósito do Senhor. Amém? Então, prove da glória e da purificação. Não pule as etapas, irmãos. A gente está numa sociedade que adora pular etapa, né? Adora pular etapa. Tem uma escada inteira para subir, quer pegar um elevador para poder estar lá no... Como é o nome? No topo. No topo dos andares. Né? Como é o nome quando condomínio, o último andar? Cobertura. Estar na cobertura. Não. Vamos caminhando. Essa semana passada, enfim, a gente estava conversando lá em casa algumas coisas, fazendo brincadeira, irmãos. A gente zoa muito lá em casa. Aí a minha mãe falou assim... Quem sobe muito rápido, igual foguete, só deixa fumaça. Aí a gente começou a dar risada, mas aí depois eu parei pra pensar. Eu falei, caramba, é verdade. Jesus, ele não... Aí ficou só fumaça. Não, o ministério de Jesus... Olha só, 2026 anos depois, e o crescimento de Jesus ainda permanece. Então por que a gente quer subir na glória de Deus, a purificação? A gente quer pular da glória por envio? Irmãos, a gente precisa passar pelo processo de purificação. Amém. Nós precisamos passar pelo processo de purificação. Porque se nós não passarmos por esse processo, quando nós estivermos nas nações, ou quando o Senhor der para nós as nações, a gente não vai ter o que falar. A gente vai começar a reclamar. Ai, mas esse emprego aqui, misericórdia, Jesus. Manifesta até demônio, pelo amor de Deus, experiência própria. Manifesta até demônio aqui, Jesus, o que eu vou fazer? Ou Jesus, eu estou aqui num povo que eu nem sei falar a língua. O que eu vou fazer? A gente começa a murmurar, e começa a reclamar, e começa a reclamar, e começa a reclamar. E com isso nós vamos saindo da glória de Deus. Então, para que você venha chegar no envio que o Senhor tem para sua vida, porque Ele tem, você precisa estar permanentemente na glória do Senhor, não na sua glória, na glória do Senhor. Porque o Senhor está assentado sobre o mais alto e sublime trono. Ele nunca saiu e nunca sairá, viu, irmãos? Esse trono nunca esteve vazio e nunca vai estar. E glória a Deus por isso. E passe pelo processo de purificação. Tem pessoas que realmente precisam purificar o que falam. Os pessimistas, aquelas pessoas que têm boca suja. Eu já melhorei bastante. Irmãos, confessando um pecado aqui domingo. Oh, meu Deus, isso vai ser gravado. Vai pro meu canal do YouTube, inclusive. Mas... eu sou uma pessoa extremamente pessimista. Era. Uma pessoa extremamente pessimista. Mesmo, irmãos? Mesmo. Devia assim, sem mesa, sem copo, sem água, sem nada. Não tinha nada. Não tinha nem ambiente, desse jeito. Aí, quando eu conheci Jesus, né? Porque assim, a gente é de família cristã, mas nós precisamos ter nosso encontro com Cristo. Nós precisamos estar na glória do Senhor. Eu encontrei o Senhor, aí eu falei, caramba, agora o Senhor vai me dar as nações, não
sei o que, aquele negócio, toda coisa linda. Aí Jesus falou assim, então, mas a sua palavra tem poder, você sabia disso daí? Aí eu, aqui, é agora que eu vou fazer. Vixe, Jesus, pelo amor de Deus. O Senhor vai cancelando toda a palavra que eu já falei no nome de Jesus. E foi um processo, estamos ainda no processo, porque ninguém é perfeito. Estamos sempre melhorando, sempre melhorando. Já estou bem melhor, glória a Deus por isso. Olha pela minha vida. Mas, esse é o processo que o Senhor tem de purificação. Então, identifique com o seu relacionamento na glória do Senhor. Olha como tudo é completo. O que você precisa de purificação, o que a brasa do Senhor precisa consumir da tua característica pessoal, do teu pecado, da tua identidade que era familiar, mas que não traz boas consequências. Então, tudo isso o Senhor, Ele tem preparado para nós. Ele não precisava preparar nada, irmãos. O Senhor, Ele podia muito bem estar sentado sobre o mais alto sublime trono e não ter que se preocupar com nada. Se a gente já fica doido da cabeça porque tem uma preocupação, às vezes 2, 3, imagina o Senhor tem que se preocupar com todas as pessoas. E que as pessoas elas fazem Deus se preocupar com elas, tipo, não no sentido que Deus é preocupado, mas no sentido de assim, Senhor, então, é isso aqui, o Senhor, Senhor, isso aqui. Ele é e sempre será. Ponto final. Tanto que quando Moisés, ele falou, Senhor, mas como que eu vou te apresentar para aquele povo? Como que o Senhor, ele se apresenta? Eu sou o que sou. E ponto final. O Senhor não tem acréscimo, Ele não tem nada. Na nossa personalidade, nós somos, aí amanhã a gente já não concorda com o que a gente falou ontem, aí a gente já tá com um humor diferente. Mas eu falei, mas eu não concordo mais comigo. E tá tudo bem, meu irmão, nós somos humanos. Só que o Senhor não é assim. A palavra do Senhor, dita há muito tempo atrás, como nós lemos aqui, ela permanece e ela irá se cumprir. Esse é o nosso Deus. E esse é o Deus que tem separado para nós um lugar, deixa eu pegar um negocinho, para estarmos na sua glória. Amém? Então, o que faremos com a purificação que o Senhor tem nos concedido? Ele não precisava fazer absolutamente nada por nós, e Ele mesmo assim fez. Então, o que nós vamos fazer com esse chuveiro da graça? Como a gente escuta muito, né? O pastor falou algumas vezes isso, nós ouvimos muito falar isso, mas o que nós faremos com essa graça de graça que nos foi concedida? Com essa purificação que nos alcançou? A gente vai ficar parado? Jesus purifica. Aí a gente fica gordo espiritualmente. A gente fica acomodado. Ou será que nós vamos chegar na fase do envio? Nós vamos, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí a gente fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E fica assim, esperando. Jesus voltar, que não sei o quê. Aí a pessoa que chega perto de você não fala de Jesus. No seu trabalho, você não dá bom testemunho, na sua escola, na sua faculdade, enfim. Você não demonstra Cristo, você não demonstra estar e ser alguém que habita a morada eterna do nosso Deus. Ou estamos simplesmente acomodados, estamos simplesmente sentados, esperando, enfim, aquilo que vai acontecer e que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, irmãos, só que Ele quer que todos se salvem. E não é os anjos que vão pregar, não são os serafins, os querubins, não é o próprio Deus, não é Jesus, somos nós, como o Espírito Santo que convence do pecado, que vamos pregar. E através das nossas bocas que o Evangelho é pregado, é através do nosso exemplo. Então, é para isso que o Senhor quer que nós estejamos na glória e purificados constantemente. Amém? Aleluia! Aí, nossa, ficou top, hein? Um telão ia ficar tão mais bonito. Oh, meu Deus, vai dar só providenciar um telão. Aí eu vou vir aqui passar só esse slide pra vocês, viu, irmãos? Só o slide, só não precisa pregar de novo, não. Só o slide mesmo. Quando nós nos deparamos com a glória, ao nos depararmos com a glória do Senhor, nós nos deparamos com a glória e a majestade de Deus. Ele é muito maior, irmãos. Não tem trono neste mundo, não tem governo que já passou que seja equivalente 1% daquilo que Deus é. Não tem. Se nós pararmos para estudar história, a gente vai se deparar com muitos impérios gigantescos. Irmãos,
Imagina o Império Romano, era literalmente o mundo inteiro. O mundo inteiro era aquele pedaço mesmo, tá? Era tipo o mundo inteiro. O mundo inteiro. E o Senhor, mesmo assim, é muito maior. Olha que coisa maravilhosa. A gente gravou terça-feira o episódio da Vicky Responde, inclusive sai este domingo que vem às 15 horas. Acompanhe. E o pastor Ricardo respondendo, complementando uma pergunta sobre a transformação que Jesus fez da água em vinho. Um spoiler, olha, é verdade, um spoiler, eu podia estar falando isso, olha só em primeira mão. O pastor Ricardo complementou e falou assim, que para mudar, é possível, irmãos, me corrija se estiver errado, é possível transformar água em vinho. Sabe do que precisa? Sim, a gente precisa de água. Tranquilo, dá pra pegar até aqui, ó, água. Aí a gente precisa de toda a energia existente no universo para transformar em vinho. Simples, né? Nem um pouco. A gente nem sabe quanto é que é a massa, a energia completa do mundo. E Jesus fez. Dá pra entender isso? Nós conseguimos. Sabe, a gente gravando, aí uma pessoa que estava no backstage fez assim, aí eu falei, é isso aí, esse é o nosso Deus. Ele que mostra pra nós, que somos tão pequenininhos, que ele consegue pegar toda a energia existente no universo, não no mundo, no universo, e transformar uma simples água em um simples vinho. É só água e vinho, irmãos, e é só o universo. Para nós é muito grande, mas para o Senhor não é nada. Isaías, ele fala também que a existência de tudo, as águas, os oceanos, estão na palma da mão do Senhor. E uma só. A gente não consegue nem segurar uma gotinha de água na palma da mão, e o Senhor, ele segura todos os oceanos da terra, ele segura tudo. Esse é o nosso Deus. E é esse o Deus que tem separado para você a habitação na própria glória dele. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa grandiosa. Irmãos, o que nós temos feito com essa glória que o Senhor tem preparado para nós? O que nós temos feito? Eu estava conversando com a assessora deixa, mas com a Leiliane. Já era. Depois de pagar uma pizza, qualquer coisa. E a gente estava falando, né? Quando os jovens vão entender isso. A gente fez 18 anos. Quem é que fez 18 anos, irmãos? Né? O Romulo levantando a mão. Amém. Quem aqui já fez 18 anos, irmãos? Amém. Isso, todo mundo levantando a mão. Nós saímos da escola, enfim. Aí a gente tem que estar com 19 anos. A vida financeira estável, 3 casas de aluguel, um apartamento, tem que estar financiando um carro, tem que estar construindo uma família. Gente, a gente só tem 18 anos, a gente só tem 19 anos. E a gente conquistamos tudo isso, não a igreja, mas o mundo está nesse ritmo. Aí a gente quer que a gente venha ter tudo isso para passar o resto da vida conquistando o quê, gente? Não foi isso que eu falei? A gente vai conquistar tudo até os 19 e aí vai perder a graça a viver. Precisa de uns desafios aí, gente. Precisa de passar um next level, precisa de uns negócios. Então, o que adianta a gente querer conquistar as coisas do mundo se nós não estamos, ao menos, habitando naquilo que o Senhor preparou para nós? Oh, verdade, Pai. O que adianta? O Senhor, ele fala através da sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? E as demais coisas serão acrescentadas. A gente, quando lê esse versículo, acha que é só dinheiro, né? Que a nossa conta vai ficar gordinha no banco. Amém. Vai ficar em nome de Jesus. Só que, e se o Senhor não estiver preparado para você uma conta gordinha? E se o Senhor só tiver preparado para você aquele saláriozinho para a sua boa administração? Amém. O Senhor continua sendo Deus ou a glória dele já foi embora? Ele continua sendo Deus, irmãos. E quando nós nos deparamos, ao nos depararmos com a glória do Senhor, a gente entende que Ele, o nosso Deus, Ele é muito maior do que nós. Ele é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da tua glória. Esse é o Deus que nós servimos. Irmãos, o que a gente tem feito se a gente não tem parado para contemplar o Rei, como Isaías fala? Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que a gente tem contemplado? Na tela do celular? Nossos próprios, né, aquele mood board que nós... planos e metas para 2026.
Amém, irmãos? É muito bom fazer isso. Eu faço, inclusive, as minhas metas lá. Tá um pouco caro, mas as minhas metas estão lá. E o Senhor, ele é capaz e ele é suficiente para fazer tudo aquilo. Só que se ele não fazer, ele permanece sendo Deus na sua vida. É isso que o Senhor deseja para nós. Que nós venhamos habitar na sua glória, nós venhamos ser purificados para que possamos cumprir o propósito para o qual nós fomos designados para estar nessa terra, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Eu ia falar, passa para o próximo, mas eu estou passando. Amém. Ao nos depararmos com Deus, consequentemente, vemos quão miseráveis somos comparados a Ele. Nós nos deparamos com o nosso pecado. Esse Deus, irmãos, se o Senhor ele ainda não deu aquele... Sabe aquele meme que a pessoa faz assim? Sabe, esse é o meu meme favorito da internet. E se o Senhor, através do Espírito Santo, não trouxe isso para o seu coração, de sabe, uau, esse é o Deus a qual eu sirvo, uau, Ele é santo, uau, Ele está no alto sublime trono, uau, sabe, esse uau que nós estamos falando tanto aqui na igreja, o costume do pastor. E se nós não estamos nisso, se nós não estamos nos deparando com a glória do Senhor, o que nós temos nos deparado? Com o que nós temos nos deparado? Quais são os lugares que nós estamos habitando, se não a presença de Deus? Não é a presença de Deus, a presença de Deus é só uma só. É uma só. É só uma. Tem até uma frase, né? Eu vou ficar aqui no muro. Não, gente, o muro pertence ao diabo. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Tá? Ou você está em uma vida de santidade, ou você não está. Ou você está trilhando um caminho de purificação através do Espírito Santo, ou você não está. A glória do Senhor, Ele não negocia com ninguém. Sabe quando Ele fala assim, eu sou um Deus zeloso, que está lá em Deuteronômio? Zeloso não é de zelo, de cuidado, é zelo de ciúme. É um cuidado mais forte, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E nós temos dividido a glória do Senhor em nossas vidas com muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Muitas e muitas e muitas coisas. Quando o Senhor me deu essa direção, eu falei assim, é isso que você vai pregar, filha, vai essa que vai dar bom. Eu comecei a falar, meu Deus, Jesus, olha o que eu tenho feito na minha vida, misericórdia. E nesse segundo semestre, eu falei assim, caramba, no começo do ano tava tudo fluindo, tava tudo indo muito bem. Aí eu falei, eita, isso aí tá muito bom, peraí, vai acontecer alguma coisa, isso aqui tá bom demais. Né? Isso aqui tá bom demais. Aí começou a acontecer algumas coisas. Aí eu falei, Senhor da glória. Aí eu até comentei com a minha mãe, falei assim, mãe, se eu passar desse meio de ano vai ser milagre. Se eu não endoidar, aí minha mãe, vai endoidar não, que a nossa família é boa das pernas e da cabeça. E glória a Deus por isso. Mas aconteceram muitas coisas, irmãos, e tava indo muito bem. Eu falei, não, isso aí tá muito errado. Eu não tô fazendo alguma coisa errada, às vezes não é possível. Eu comecei a ficar pensando, comecei a ficar preocupada. Eu falei, aí começou, isso aqui acontecendo de errado, não errado, mas mudança de planos. Isso, mudança de planos, outra mudança de planos, outra mudança de planos, outra mudança de planos. Aí eu fui ficando assim, o que eu vou fazer? Diante disso aqui, o que eu vou fazer com essa mudança de plano, Jesus? Eu não sei como fazer isso aqui não. Aí passou não, estamos passando por algumas mudanças, mas para a glória do Senhor. E o que eu posso falar para os irmãos que eu tirei de lição foi que eu fiquei muito tranquila. Glória a Deus. Eu estou muito tranquila, muito tranquila. Tanto que quando eu saí do emprego a qual eu estava, eu falei, nossa, tá bom. Essa foi a minha reação. Nossa, tá bom. Aí a minha mãe falou assim, caramba. Aí eu falei, glória a Deus, estão me livrando do meu pessimismo, glória a Deus por isso. Porque o ano passado, irmão, vocês tinham que ver, época de vestibular endoida qualquer adolescente. Qualquer. Se vocês não passaram por essa fase, gente, vocês ainda vão passar, quem tá aqui, mas vai dar tudo certo, o Senhor é com vocês, Ele já tem preparado a vaga na faculdade. Estudem, façam faculdade, é importante. Mas eu fiquei, gente, doida, não dormia, não comia, não fazia nada. E olha, e brava. Gente, eu sou igual ao neném. Se eu não dormir no como, acabou. É igual ao neném, igualzinho. E eu fiquei muito assim. E olha a diferença de 6 meses, irmãos. Isso não é pra minha glória, não é porque eu tenho estado mais na presença de Deus do que vocês.
é a prova de que permanecer na presença de Deus nos purifica. Só que não adianta Deus vir com a brasa se você não permite que o Senhor toque sua boca. Não adianta você se deparar com a glória de Deus, ter esse insight, esse uau, Jesus é grande, Deus é grande, uau, ter isso na sua vida, se você não se deparar consequentemente com o seu pecado, com a sua miséria sem Ele, e que você não permita que o Senhor, Ele toque a sua boca e o seu coração com a brasa de purificação que Ele tem para a sua vida, irmãos. Não adianta, nós dependemos totalmente e exclusivamente do Senhor, até mesmo para respirar. Vocês estão respirando? Respira comigo. Eu estou meio gripada, então não estou conseguindo respirar tão fundo assim. Mas amém. E esse é o Deus a qual nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. E se você, agora é uma exortação para todos nós, se você não tem comido disso aqui, a Bíblia. Eu até nem com a minha mais antiga hoje, eu tava com saudade dela. Se você não tem comido disso, do que você tem se alimentado? É através da palavra do Senhor e de uma vida de oração e de renúncia que nós somos purificados. É através disso que nós somos purificados. E se você não tem comido do rolo, você não tem comido daquilo que o Senhor tem para sua vida, através da palavra, se você não... Aí o pregador da noite pede, vamos abrir lá em Gênesis. Aí você fica procurando onde é que está esse livro de Gênesis. Gente, é o primeiro livro da Bíblia. Não é difícil. Difícil é quando parei Sofonias, Naum, que esses livros fingem que existem na Bíblia, né? De vez em quando você precisa dele e não aparece. Mas não é isso. É você chegar numa profundidade na palavra, que você lê um capítulo só seja pouco, que você lê um versículo seja pouco, aí você começa a ler mais. Aí você quer começar a pesquisar aquilo que está falando, aí você quer estudar mais daquilo que o Senhor tem, você quer entender mais. Essa é a purificação que o Senhor tem separado para cada um de nós. Amém? Então, quando nós nos deparamos com a glória de Deus, nós nos deparamos com o próprio Deus, consequentemente, nós nos deparamos com o quê? Com o quão miseráveis nós somos comparados a Ele. É isso. É isso. Irmãos, para que o Espírito Santo convence-nos do nosso pecado, nós precisamos primeiro nos deparar com algo que não seja pecado. Amém? E Deus não é pecado. Ele é a ausência de pecado. Completamente. Então, nós precisamos, o quê? Nos deparar com Ele. Você tem se deparado com o Senhor? Vocês têm se deparado com o Senhor? Amém? Amém? Se pouco, mais. E se não, a partir de hoje. Amém? E ao nos depararmos com Deus e com o nosso pecado, identificamos que não somente nós, como toda a humanidade é imunda. É o que, irmãos? Imunda. Quando nós falamos imundo, nós falamos em um âmbito, eu pelo menos falo em um âmbito muito maior. Não é só imundo que um banho resolva. Não é só imundo que uma troca de roupa resolva. É imundo porque o nosso coração, a nossa alma, nosso espírito estava corrompido. E o Senhor Jesus, ele trouxe essa cura para todos nós, essa libertação de todo o nosso pecado, de toda a nossa culpa. O Senhor, Ele trouxe. O Senhor Jesus, através do seu sacrifício na cruz. E quando nós recebemos do Senhor essa purificação, essa transformação, nós automaticamente, o chamado primeiro amor, queremos sair correndo na rua gritando: Jesus te ama, você precisa de Jesus, pelo amor de Deus, vem para a igreja. Nós temos essa vontade. Só que depois de um tempo, a gente vai perdendo essa vontade. A gente vai perdendo esse anseio de falar para todo mundo que nós precisamos de Jesus. Só tomar uma água, irmãos. Nós vamos perdendo essa vontade de falar para as pessoas que, assim como nós um dia fomos encontrados por um Deus que nos escolheu antes mesmo de nós escolhermos a Ele, como foi dito pela Emily aqui na palavra da oferta, o Senhor nos escolheu e todas as pessoas foram escolhidas. Só que será que elas têm ouvido o chamado de Deus através do nosso falar, através do nosso exemplo, através da nossa conduta? Quando nós nos deparamos com essa identidade da humanidade
que ela é pecaminosa, quando nós nos deparamos com isso, nós precisamos entender que o encontro que o Senhor tem e faz constantemente sobre as nossas vidas, ele não deve se findar, ele não deve terminar em nós. Essa purificação, essa transformação e essa renovação não deve acabar em nós. Porque o Senhor ele deseja nos enviar, amém? Por toda a terra a pregar o Evangelho sobre a sua santidade e sobre a sua purificação, para que nós venhamos voltar os nossos olhos para Ele. Tem até uma música maravilhosa, um espontâneo do F. Hope. Ele fala: os meus olhos viram o Rei, Ele é lindo, Ele é santo, quanta beleza! Esse é o nosso Deus, irmãos. Então, que nessa noite você possa refletir em algumas perguntas. Algumas perguntas. Temos nos deparado com a glória de Deus? Temos o conhecimento de quem Deus é? Temos nos deparado com a nossa imundície? Temos sido tocados com a brasa viva em nossas bocas? Temos ouvido o chamado de Deus? Temos respondido: eis-me aqui, envia-me a mim? Será que nós temos feito todas essas coisas? Será que nós temos nos deparado constantemente com a glória do Senhor? Será que através da palavra, da leitura, da comunhão com os santos, nós temos conhecimento de quem Deus é? Será que nós temos nos deparado com o fato de todos os dias nós precisarmos do Senhor, da sua santidade, da transformação que Ele tem para nós? Será que nós temos permitido que o Senhor Ele toque as nossas bocas? Será que nós temos ouvido o chamado de Deus? Será que nós temos respondido ao chamado de Deus? Eis-me aqui, envia-me a mim. E que hoje, irmãos, o Senhor não somente devolva para suas bocas, para as nossas bocas, o ai de mim e o eis-me aqui, mas que Ele também devolva para nós essa identidade daqueles que permanecem, e que não somente permanecem, mas daqueles que estão buscando trazer outras pessoas para que se levantem como exército de Cristo. Amém. Esse é o nosso Deus. Não adianta, irmãos, a gente provar. Vou ter que voltar tudo aqui. Aí. Mais uma vez. Não adianta nós termos nos deparado com a glória de Deus. Não adianta nós termos provado da purificação, como eu já disse. E não adianta nós termos sido enviados se nós não temos feito nada com esse envio. Não adianta, irmãos. Não adianta. Se nós somos chamados, nós não seremos, nós somos. Nós somos chamados. Só que nós somos chamados para cumprir um propósito. Será que nós temos cumprido esse propósito? Ou a gente tem esperado aquilo acontecer magicamente? Não, nós precisamos andar com o Senhor, fazer com o Senhor, fazer para o Senhor, porque tudo foi feito por Ele, para Ele. Tudo foi feito e todas as coisas voltarão para Ele. Será que a nossa adoração ela tem subido com um cheiro agradável? Será que a nossa permanência na glória do Senhor tem sido uma permanência meio para lá para cá, meio para lá para cá? Ou nós temos de fato estamos construindo a nossa casa e temos construído a nossa casa firme na rocha que é a glória do Senhor? Como, irmãos? O que nós temos feito? O que tanto nós temos buscado, o que tantas respostas nós temos perguntado e buscado no Senhor, que Ele já não nos deu? O que nós temos perguntado para o Senhor e que Ele às vezes não vai responder, senão aquilo que nós precisamos fazer? O Senhor Ele não te salvou, Ele não te colocou na glória, não te purificou e não te enviou para que todos os seus desejos sejam sanados. E se você acha isso, irmãos, sinto muito, eu vou ser a pessoa a desmascarar isso para você, isso é que legal. Não é. O Senhor Ele não te chamou para você ter uma casa gigantesca lá em Alphaville. Não. Se acontecer, irmãos, amém, glória a Deus. Deus Ele pode todas as coisas. Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono de todo o universo. Só que, como eu disse, se Ele não tiver separado isso para você, você ainda vai ser feliz e ainda vai permanecer na glória dele? Essa é a pergunta da nossa vida. Será que nós temos
confiado no Senhor? Será que nós temos amado ao Senhor? Será que nós temos permanecido no Senhor? Será que nós temos ansiado pelo Senhor? Será que nós temos feito aquilo que o Senhor tem falado para nós? Não adianta somente Ele falar e a gente não fazer. Porque falar é fácil. É muito fácil. O Senhor, Ele fala. Todos os dias. Ele fala. Ele confirma. Aí a gente fica, ai Jesus, mas coloca um letreiro de LED assim, bem grandão, com luzes neon, amarelo, laranja. E a gente não fazer, irmãos. O que adianta? Do que adianta? Por exemplo, o Senhor nos dar a condição de estarmos em uma universidade, se a gente vai estar lá só de corpo, porque a alma e a mente está bem longe. Se a gente não temos estudado, se nós não estamos ali fazendo, agradecendo ao Senhor, se nós não estamos cultivando sementes no coração daquelas pessoas que precisam do Evangelho, o que nós temos feito, irmãos? Se nós não temos vivido e anunciado a presença de Deus. O que nós temos feito? O que nós temos feito, irmãos? O que nós temos feito? Eu não sei se vocês acompanham as notícias mundiais. Se vocês acompanham o que está acontecendo no Afeganistão. E isso não é só o que uma religião faz. É o que o diabo faz através de uma religião. É uma realidade espiritual que precisa de libertação. E não que o Senhor, se levar, amém, vai levar vocês para a nação do Afeganistão para poder pregar sobre a liberdade que Cristo nos concede. Só que, e se você vê uma pessoa que está do seu lado ali, que o Senhor colocou do seu lado, que está aprisionada, por exemplo, num pessimismo? E o Senhor te dá estratégia, você ora e fala, Senhor, faz a vida da pessoa. Aí Deus olha lá do céu e fala assim, meu filho, eu coloquei ela do teu lado justamente para isso. Você quer que eu ainda vá aí de corpo presente, assim, para poder fazer a transformação? Por que você não fala? Irmãos, a melhor cura para um pessimista é um otimista, viu? É a melhor cura. E o melhor remédio, além de ser um otimista, é a presença de Deus, irmãos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse é o nosso Deus. Irmãos, o que nós temos feito? Se nós não temos vivido na glória da purificação e pelo envio, o que nós temos feito? O que você tem feito? Não adianta você clamar por fogo, não adianta você clamar pela presença, não adianta você falar que você tem fome, se você não está na presença do Senhor. Não adianta. Não adianta. O Ministério do Louvor, que tocou e cantou lindamente a glória do Senhor. As minhas maninhas aqui, que bonitinhas, meu Deus. Estavam aqui cantando. Não adianta o Ministério do Louvor estar aqui se esgoelando e a igreja está assim. Tá só... Nem olhando para Jesus tá, né? Porque se estivesse olhando para Jesus ainda estava cantando. Tá olhando para não sei o quê. Não adianta, irmãos. Isso aqui, o altar do Senhor, que é santo e é purificado, se a igreja não tem provado daquilo que tem saído daqui de cima. E não é pela minha vida, pela vida da pastora Beth, pela vida do tio Luiz, que é vice-presidente, isso? Vice-presidente da nossa igreja, a tia Dani, que é líder, o tio Sérgio, enfim, os líderes dessa casa. Não adianta, irmãos. Não adianta. Nós não vamos subir na rabeira do manto de ninguém não para a glória não, gente. É cada um por si, viu? É cada um por si. E será que nós temos cultivado essa permanência na presença do Senhor? Ou não? O que nós temos feito? E que hoje o Senhor, Ele faça com que os seus olhos eles se voltem para o Rei, se voltem para permanecer e ansiar permanecer na glória que o Senhor, através dessa ministração, assim como Ele falou na minha vida profundamente, muitos dias chorando, muitos dias, gente, quem prega a palavra vai entender, muitos dias mesmo. Que o Senhor Ele possa trazer para os nossos olhos a vontade de olharmos para o Rei, de permanecermos na glória, de provarmos e continuamente provarmos essa purificação, para que nós um dia possamos ser enviados perfeitamente para as nações. Amém? Essa é a palavra